Há conserto sim para esta geração corrompida. Há conserto sim para esse mundo decaído. Há conserto para a minha vida, para a sua vida. Há conserto em Jesus. Vamos estudar a palavra de Deus? Você trouxe Bíblia? Abre em 2 Reis capítulo 4. Eu queria estudar um texto da palavra de Deus que vai falar sobre fé. Eu creio que esse texto tem a ver com o que Deus quer fazer no meio da juventude. Voltando de um desses congressos que eu estou falando aqui do Global, eu e o Lucas estávamos voltando, animados, empolgados que Deus está fazendo no mundo. Ele falou para mim: pastor, Deus me deu um texto. Ele até falou isso aqui semana passada. Deus me deu um texto que Deus tem para fazer no nosso meio. E era esse texto aqui, da multiplicação do azeite nas vasilhas. Ele dizendo para mim: pastor, nós vamos crescer à medida das pessoas que se dispuserem a serem recipientes da unção de Deus no nosso meio. E eu quero, em nome de Jesus, te desafiar, ser despertado para servir no nosso meio. Eu tenho certeza que se você se dispuser, coisas tremendas do Senhor vão acontecer através de você e no meio de nós. Amém? Quem achou? 2 Reis capítulo 4, versículo 1, diga amém. Glória a Deus. Se não achou, pega aí com o irmão a bênção. Antes vamos fazer nossa declaração de fé. Erga suas duas mãos para o céu e repita assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu te dou liberdade para falar comigo agora, em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Senhor Jesus, nos dá entendimento da tua palavra. Fala conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Existem algumas maneiras de transmitir a palavra de Deus. Por vezes a palavra do Senhor, ela se manifesta em nossas vidas quando a gente estuda e se aprofunda nas minúcias do texto, e Deus de alguma forma usa algum detalhe, alguma palavra para ministrar na nossa vida. Mas por vezes, eu não sei como é contigo, eu quando estou orando, eu faço as minhas devocionais e abro a palavra, e parece que essa palavra ela toma um significado especial para a minha vida. Às vezes até foge um pouco do contexto, mas toma um significado especial para mim. E eu creio que essa palavra hoje, ela tem esse caráter, um caráter especial para o que Deus quer fazer no nosso meio. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus quer te transformar numa vasilha de milagres. Amém? E hoje eu vim dizer para você que Deus vai te usar como uma vasilha de milagres. Aleluia. Eu estava lendo essa história e eu gosto, quando leio a Bíblia, de viajar.
Eu não sei você, quando lê livros, deixa eu te dizer, leitura só se torna apaixonante, da Bíblia mais ainda, quando a gente se coloca dentro do texto, imagina o que está acontecendo. E eu fui um pouco à frente. Eu fiquei imaginando esta mulher, esta viúva, contando essa história de fé. Eu fico imaginando anos passados, e aquela mulher ainda guardava em sua casa aquela vasilha. A vasilha que destoava na decoração de casa. E recebendo as visitas, fico imaginando, tá? Não está na Bíblia isso, estou imaginando. Recebendo visitas, chega criança. E criança sabe como que é, tem coragem de perguntar o que ninguém tem coragem de perguntar. E aí elas olham de repente no meio da decoração da casa e perguntam: o que é essa vasilha de azeite, velha, perdida, no meio das coisas da casa? E aquela mulher diz: sabe por que essa vasilha está aqui? Esta é uma vasilha de milagres. E ela começa a contar a história. Olha, um dia eu havia perdido meu marido. Nós estávamos com muita dificuldade de se manter em casa, passando necessidades financeiras. E se não bastasse, bate a porta 2 homens. E eles vêm cobrar uma dívida do meu marido que havia morrido. Eu não sabia como pagar, fiquei desesperado, porque eles disseram que se eu não pagasse a dívida, levariam embora os meus únicos 2 filhos. Esse era o costume da época, quando você não pagava as suas contas, te levavam embora como escravo. Eita, Jesus, ia ter um monte de escravo aqui, né? Ah, Jesus, paga as tuas contas, irmão, amém? E ela estava desesperada, angustiada, e eu não sabia o que fazer, comecei a clamar a Deus, e fiquei sabendo que o profeta, um homem de Deus, Eliseu, estava aqui. Fui pedir ajuda, e pedi ao profeta que me ajudasse. Aquele homem de Deus falou para mim: olha, o que você tem em casa? Falei: não tenho nada, só sobrou uma vasilha de azeite. Aquele homem disse para mim: olha, manda os teus filhos chamarem, baterem a porta dos vizinhos, trazerem vasilhas, e Deus vai multiplicar o azeite na sua casa. Os meus filhos saíram batendo as portas, trouxeram vasilhas vazias, encheram dezenas delas dentro de casa. E aí eu peguei aquela única vasilha, essa aqui, e comecei a derramar. E eu enchi uma vasilha, e enchi outra, e enchi outra, e enchi outra. E aquela vasilha foi suficiente para encher as dezenas de vasilhas vazias que estavam na minha casa. Nós vendemos o azeite, pagamos a conta e sobrou dinheiro. Esta vasilha é uma vasilha de milagres. Que história linda! Mas quando eu estava lendo essa história, eu comecei a pensar: nossa, que história de fé impressionante. O que eu posso ministrar aqui, ensinar para os jovens? Mas à medida que eu ia lendo a palavra, o Espírito Santo de Deus falava ao meu coração: filho, não. O que eu quero ensinar para o meu povo é que eles serão as vasilhas de milagres. Hoje Deus quer, em nome de Jesus, separar neste lugar pessoas que serão usadas como vasilhas de milagres. Pessoas onde transborda a unção de Deus, e aonde passam, de certa maneira, deixam um rastro de bênção. Hoje eu vim dizer para você, meu irmão, que você será o receptáculo do óleo e da unção, da graça de Deus. Se você entender a palavra do Senhor para nós, este é um tempo onde Deus está separando em nosso meio jovens que serão vasilhas de milagres. Eu falei: Pai, confirma essa palavra. Como é que eu posso ministrar isso? Estava assassinando a homilética. E aí, pedi para que Deus falasse comigo. Olha o texto que Deus me deu. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Linguagem de hoje. Era a Bíblia que eu estava, essa aqui. Estava escrito assim: em uma casa grande, não existem somente vasilhas de ouro e de prata, mas também vasilhas de madeira e de barro. Algumas são para ocasiões especiais, e outras para todos os dias.
quem se purificar será usado para fins especiais. Aleluia! Deus falou comigo e eu comecei a chorar, sabe por quê? Essa semana eu tinha dado umas rateadas na minha oração, no meu compromisso com Deus. Foi como se Deus falasse para mim: filho, eu te separei não para ser um vaso de madeira e de barro, eu te separei para ser uma vasilha de milagres. Eu quero fazer de você alguém usado para fins especiais. Hoje eu vim dizer para você, meu irmão, que você pode ser usado sim para fins especiais. Que Deus está te chamando sim, para através de você transbordar a glória, a graça e o favor de Deus. Mas isso depende de uma atitude de fé, de querermos sim sermos vasilhas de milagres. Não importa se são velhas, se são novas, se estão rachadas ou um pouco desgastadas, ainda assim são vasilhas. Mas Deus quer nos separar para nos usar para fins especiais. Quantos querem participar desse mover de Deus? Quantos querem ser separados como vasilhas de milagre? Quantos querem ser usados para fins especiais? Levante as mãos. Essa geração não vai passar em branco. A nossa geração não. Deus tem nos separado para algo especial. E hoje Deus me trouxe aqui para lhe dizer, irmão, que a chama da fé precisa ser aquecida no seu coração. E hoje eu quero te ensinar, à luz da palavra de Deus, e te ajudar a compreender como eu e você podemos ser usados para fins especiais. Como eu e você podemos nos tornar vasilhas de milagres. Quantos querem aprender comigo hoje, amém? Diga para o teu irmão: Deus te separou para ser uma vasilha de milagres. Primeira lição: você quer ser uma vasilha de milagres? Você quer ser usado para fins especiais? Estabeleça referenciais de fé na sua vida. Estabeleça referenciais de fé. Eu acho bonita essa história porque ela está dentro do capítulo 4, no meio de várias histórias de milagres, os quais Deus usou Eliseu para realizar no seu tempo. E são milagres impressionantes. Você lê o livro de 2 Reis, é incrível como Deus usava Eliseu. Ele sem dúvida era um vaso usado para fins especiais. E o que me chamou a atenção quando eu estava lendo essa história é que muitos dos milagres que Deus fazia na vida de Eliseu eram parecidos com os milagres que Deus havia feito na vida de Elias. E sabe, me chamou mais a atenção essa história, porque se você já leu a história de Elias, tem uma história muito parecida. Deus multiplica o azeite na casa da viúva de Sarepta. Aquela mulher que também estava passando por um momento difícil, tinha um pote de farinha e um pouco de azeite. Quando Elias chega naquele lugar, e Elias pede para ela fazer um pão para ele, e ela diz: eu não tenho nada, só tenho isso. E ele diz: faz o pão para mim, e o azeite vai se multiplicar na sua casa. E aquela mulher faz o pão para o profeta, eles comem. E no outro dia, quando ela abre a despensa, tem azeite e tem farinha. E no outro dia de novo, e de novo, e de novo. E sabe, eu fiquei lendo o texto, quando a mulher vai pedir ajuda para Eliseu, nessa história que estamos lendo, Eliseu diz: como eu posso te ajudar? E logo em seguida ele pergunta: o que você tem em casa? E aquela mulher diz: apenas uma vasilha de azeite. E eu tenho certeza que nesse momento ele lembra do seu referencial de fé, Elias. Ele lembra do que Deus havia feito na casa da viúva de Sarepta. Ele lembra das histórias daquele homem que ele acompanhava. E ele pode dizer no seu entendimento, no seu interior: se Deus fez na vida de Elias, Ele pode fazer de novo. E aquele homem ousa e fala para aquela mulher: Deus vai multiplicar azeite na sua casa, aleluia. Você quer ser usado como uma vasilha de milagres? Você quer ser um vaso usado para fins especiais? Lembre, você precisa ter na sua vida referenciais de fé. Elias sem dúvida foi um referencial para Eliseu. Você lê as histórias, Eliseu seguia Elias, aonde ele ia atrás. Estava aos pés, ouvindo as histórias, prestando atenção em tudo, bebendo, comendo, o que aquele homem falava. E Deus
de certa maneira, usa este homem para influenciar esse rapaz ainda novo, Eliseu, para se tornar um grande profeta. Deixa eu lhe dizer algo, para que Deus nos use de maneira especial, precisamos ter sim perto de nós referenciais de fé, pessoas que nos influenciam a termos experiências com Deus, pessoas que nos fazem ter mais paixão pelo Evangelho, querer orar mais, ler mais a palavra, conhecer mais de Deus, gente assim. Como você tem sido influenciado, querido? Quais são as tuas maiores influências? Sabe, a nossa influência às vezes é o youtuber lá, que eu fico seguindo, e fico aprendendo, o cara fica horas aprendendo como passar de fase no videogame, ou então aprendendo, a menina gasta dias ali, um monte de futilidade. Quem são teus referenciais? Com quem você anda? Deixa eu te dizer, no começo da minha caminhada de fé, Deus colocou gente especial na minha vida. Eu lembro que eu conto para vocês que tive minha primeira experiência com Deus numa vigília de oração, e era um bando de jovem doido. A gente fazia um monte de coisa errada, mas aqueles caras que Deus colocou perto de mim, eles eram apaixonados por Deus. Eu tinha 14 anos, eles eram os adolescentes mais velhos da união de adolescentes, né? Tinha uns 17, 18 anos. E esses caras, eles faziam vigília, quase que final de semana sim, outro não. Eu não sei porque eles me convidavam. E eu ia naquelas vigílias, e ali eu tinha experiências de oração. E era um barato porque eu saía com esses caras, e eles estavam sempre falando das coisas de Deus. Eu sou um pouco velho, na nossa época a gente assistia fita cassete assim, né? E eu lembro que a gente ia na Carisma alugar as fitas dos pregadores da época. E aí eu ia na casa de um desses meus amigos, e a gente ficava assistindo as pregações, o que Deus estava fazendo no mundo, e eles contando as histórias e tal. E eu lembro que aquele grupo era uma influência tremenda na minha vida, que me fazia querer crescer na fé. Quem são os teus referenciais de fé? Quem são as pessoas que te instigam, que te influenciam, que te fazem querer mais? Quem são? Eu dou graças a Deus que está começando um movimento novo aqui na igreja, de pastoreio, de cuidado mútuo. E essa semana foi muito legal, eu saí, eu, o Lucas, o Plínio, saímos quase toda semana, o Tiago, uns pastores aqui da equipe, que são os líderes de célula, das redes de célula da juventude. E nós compartilhamos experiências de Deus, pedidos de oração, é um tempo gostoso. E foi muito legal que a semana a gente começou a conversar um pouquinho, como é que estava a nossa vida devocional, como é que cada um fazia. Foi legal. O Lucas começou a contar para mim, cara, eu fiz um propósito faz 7 anos, de todo ano ler a Bíblia. Faz 7 anos que eu leio a Bíblia inteira todo ano. Falei, uau, eu preciso ler mais a Bíblia. E aí eu fui contando, eu estou memorizando a Bíblia assim, eu memorizo 3, 5 versículos por dia, eu já sei livros da Bíblia que eu estou quase decorando inteiro. E pai, a gente foi contando as experiências, e sabe, eu saí daquela reunião, eu fui para casa, querendo orar mais, querendo ler mais a Bíblia, querendo ter experiências novas com Deus. Querido, quem são as suas influências? Quem são os seus referenciais de fé? Você quer ser uma vasilha de milagres? Enche a tua prateleira lá da casa. Pastor, não tem nem prateleira na minha casa, não tem problema. Põe no canto, no chão, enfia em algum lugar. De livros que contam histórias de homens que são referenciais de fé para você. Tem lá na minha casa uma seção de biografias, livros que eu leio e que me inspiram na fé. História de Corrie ten Boom, uma mulher que perdoou o soldado nazista que torturou a sua irmã. Coisa linda a história dela. Lembro da história de David Wilkerson, tem um livro chamado A Cruz e o Punhal, você precisa ler. Esse cara começou um ministério com as gangues em Nova York, Deus usou ele para começar uma igreja ali, e um movimento. Hoje existem casas de recuperação no mundo, cristãs, evangélicas, foi através desse homem que começou esse movimento de Deus. Existem livros, o André, o contrabandista de Deus, eu não sei quem já leu esse livro, é muito legal. Ele contando como ele contrabandeava as Bíblias por detrás da cortina de ferro. Histórias, gente. Lauren Cunningham, eu lembro quando eu li o livro Pode Falar, Senhor, que eu estou ouvindo. Deus me ensinou que Ele falava com a gente. Depois eu li o outro livro do Lauren, Fé e Finanças. E aí, como que administra as finanças na minha vida, na perspectiva de Deus? Gente, que se tornou para mim influência de fé.
Quem são os seus referenciais? Quem são as pessoas que você tem chamado para perto? Elas te influenciam para o bem ou elas te influenciam para o mal? Elas são homens de Deus, mulheres de Deus, gente que te faz crescer. Eu creio que Deus vai te transformar num vaso usado. Se você for contaminado com a unção que Deus já derramou sobre a vida do outro que está do teu lado. E quando isso começar a acontecer, você vai querer mais de Deus, mais da presença dEle, ter experiências novas com o Senhor. Quem são as tuas influências? É só gente com gente que só fala mal da vida e mal de todo mundo. Meu irmão, Deus quer te dar amigos novos. Deus quer colocar você perto de gente que sonha os sonhos de Deus. Para de ser amargurado, irmão. Comece a enxergar com os olhos da fé. Deus tem mais para a tua vida. Quem são os teus referenciais, cara? Quem são os teus referenciais? Tem pastores que eu gosto de ouvir mensagens, são referenciais para mim, de como pregar. Quando eu vou pregar fora, pastor que me convida, eu sento lá dele e falo: pastor, conta para mim. Como é que você prepara esse irmão? Que livro que você está lendo? Como é que é a tua vida de oração? Eu quero ser influenciado por homens de Deus. Quem são tuas influências? Quem quer ser vasilha de milagres aqui, em nome de Jesus? Deus quer colocar referenciais na sua vida de fé. Segunda lição. Presta atenção. Você quer ser usado para fins especiais, quer ser uma vasilha de milagres? Enxerga com os olhos da fé o potencial do que Deus já colocou diante de você. Enxerga com os olhos da fé o potencial do que Deus já colocou diante de você. Eu acho tremendo quando Deus faz um milagre na casa daquela mulher. Deus usa o profeta Eliseu para fazer aquela mulher enxergar algo que ela não estava vendo. De certa maneira, esse homem é usado para que os olhos espirituais, os olhos da fé daquela mulher fossem abertos. Ele diz: o que você tem em casa? Ela diz: não tenho nada. Você não tem nada? Eu tenho apenas uma vasilha de azeite. E aí Eliseu fala para ela: olha direito, porque a matéria-prima do milagre de Deus já está nas tuas mãos. E aquela mulher consegue enxergar aquela vasilha na perspectiva do potencial da fé, do que Deus faria e da multiplicação que Deus faria. Deixa eu dizer, os milagres do Senhor acontecem na nossa vida a partir daquilo que Deus já colocou nas nossas mãos. Começa com o que você já tem. Começa com o que Deus já colocou diante de você. E aí as coisas vão fluir e vão acontecer. O que Deus colocou diante de você? O que Deus já fez? Sabe, quando a gente entende isso, a gente dá passos de fé, enxerga diferente as coisas. Aquela vasilha se transforma em várias vasilhas de azeite. Hoje eu queria enxergar com os olhos da fé o potencial daquilo que Deus já colocou. São tantas as histórias. Eu acho bonita a história de Davi e Golias. Quando Davi está ali para lutar com Golias, o que Saul tenta fazer? Vestir ele com a sua armadura. Ele mal consegue andar. E aí, de repente, eu creio que o Espírito Santo de Deus fala com ele: não vai ser desse jeito. O que eu pus na tua mão? Ele falou: uma funda. Usa a tua funda. Mas Senhor, eu vou contra um gigante com uma funda. Ele pega 5 pedrinhas. E com aquelas 5 pedrinhas, ele derruba o gigante. Porque Deus já tinha colocado o milagre na mão de Davi. Deus já colocou 5 pedrinhas e uma funda na tua mão. Às vezes a gente fica tentando se aparar com coisas e esquece da essência. O milagre já está diante de você, querido. Presta atenção. Eu gosto da história de Moisés, quando Deus fala com ele diante da sarça. Eu creio que Moisés tinha pegado um pedaço de galho que ele fazia de bordão. E ele está ali, e Deus se revela e começa a falar com ele. Fala: eu vou te usar como libertador da casa de Israel. Fala: mas Deus, mas como? Como é que eu vou enfrentar o exército dos egípcios? O maior exército do mundo da época. Aí Deus fala para ele: o que você tem nas mãos? Deus: eu tenho esse pedaço de galho que eu cortei de uma árvore qualquer. Tá bom, filho,
eu vou começar o milagre a partir daí. Joga no chão. Ele joga no chão e a Bíblia diz que vira uma serpente. Pega pela cauda e vira bordão de novo. Aquele homem, que era um pastor de ovelhas no meio do deserto, enfrenta um faraó com um pedaço de pau na mão. Ah, Deus é tremendo. E a maior autoridade do mundo da época cai prostrado aos seus pés, porque Moisés começou com um pedaço de pau, crendo que o milagre Deus já tinha colocado na mão dele. Aleluia. Deus já colocou o milagre na tua mão, cara. Você está esperando o quê? Enxerga o potencial daquilo que Deus já te deu. Deus trabalha assim na nossa vida. Aquela vasilha se transformou num memorial de fé. Não era uma vasilha qualquer. Aquela mulher olhava e dizia: esta é uma vasilha de milagres. Essa semana eu recebi um casal de jovens na minha sala. Nem foi na minha sala, eu estava lá na escola cuidando do Beni, né? Agora a escola da Sil de noite, às vezes vira meu gabinete. Enquanto ela está dando aula, eu estou com o Beni meio chorando e atendendo as pessoas. Se você quiser um atendimento com o neném junto, você me fala à noite, a gente conversa, tá certo? É benção que ele chora junto, tem emoção assim. É atendimento mais, né, do poder esse. Agora ele aprendeu a gritar, eu acho que ele está tentando falar, então vai ter uns berros assim no atendimento, não está morrendo ninguém, é meu filho lá que está reinando, é uma benção. E eu estava atendendo um casal e eles contando, queriam casar, os dois, menino desempregado, ela trabalhava, mas os negócios zero. Como é que a gente casa sem dinheiro, pastor? E aí eu comecei a orar e Deus falou para mim que a gente ia casar daqui 3 meses. Eu olhei e falei: isso aqui é doideira. Deus, como é que eu vou casar daqui 3 meses? Se é de Deus, o Senhor vai ter que me dar um sinal. Senhor, se é do Senhor, eu vou pedir ela em casamento, mas me dá um sinal amanhã. Aí ele veio para o culto. Chegou aqui no culto. Sábado ele tinha vindo e eu tinha falado sobre fé, né? Eu já posso ouvir o som da chuva e tal. Ele falou: opa, acho que Deus está falando alguma coisa. E aí tinha um cara que eu mandei fazer rodinha de oração. Tinha um negão que chegou ali, abraçou eles, começou a orar. E aí eles saindo com o cara querido e tal. No outro dia vieram para o culto, o cara estava lá. Aí eles sentaram, rapaz na frente, eles atrás. E aí, de repente, a recepcionista veio e pediu para esse moço sentar do lado deles. Sentou do lado deles. E o cara inquieto o culto todo. Não parava, né? E aí, termina o culto, eles vêm cá, não estou aguentando mais, preciso falar um negócio para vocês. Deus ontem à noite me acordou de madrugada para orar por vocês. E para dar uma palavra para vocês. E eu falei assim: Senhor, eu só vou dar essa palavra se o Senhor fizer eles sentarem do meu lado amanhã, no culto. Eu estava sentado na frente, a recepcionista veio e me pôs do lado de vocês. Então é para eu falar. O negócio é o seguinte, é para vocês casarem. Começou, ela, opa! Meu irmão, tem gente que Deus vai trazer essa revelação agora aqui para você. É para você casar. E aí o cara começou a contar a história dele, que não tinha grana, como é que Deus fez, e nananã, papapá. Olha, eu sei que vocês não têm recurso, mas Deus está mandando eu dar algo para vocês. Aí ele tirou uma moedinha de 5 centavos. Deus mandou dar para você. A menor moeda que tinha na minha carteira. Eles falaram, estava esperando uma grana, aliança, sei lá, qualquer coisa. Ela me deu 5 centavos. Falou, pega essa moeda e planta essa moeda. E tudo que vocês precisam, Deus vai dar. Isso aqui é uma semente de fé. Eles foram na minha sala contar que depois daquilo, ele pediu ela em casamento, meio assim, não fui preparado, foi naquele movimento. Falou, bom, já que é assim, vamos casar e tal. Ele falou que desde então eles já ganharam maquiagem, vestido, terno do noivo, oferta em dinheiro. E eu tenho certeza que Deus vai dar tudo. E um dia, você vai na casa deles, e eu não sei se vai estar no quadro, no mural, mas vai estar lá aquela moeda de 5 centavos. Porque o milagre Deus já tinha colocado na mão deles, aleluia. O que você tem nas mãos? Enxerga o potencial daquilo que Deus quer fazer e Ele já te deu.
Eu tenho tantos memoriais na minha casa, não vou contar aqui senão vai embora. Tem uma Bíblia velha na casa do meu pai. Quando eu estava orando pela minha esposa, já tinha ficado mal, deprimido, tal, já tinha terminado. Aí um dia eu fui orar com meu pai e Deus me deu uma palavra num texto da Bíblia. Ele falou: filho, vai lá e pega aquela Bíblia velha que está lá no escritório. Eu peguei a Bíblia velha, abre nesse texto. Esse foi o mesmo texto que Deus me deu quando eu estava pedindo, orando pela tua mãe. Então vai, filho, Deus está te abençoando. A Bíblia velha está lá. Memorial de fé. Enxerga o potencial daquilo que Deus já tem colocado diante de você. Eu quero dizer em nome de Jesus, hoje, eu queria junto contigo enxergar o potencial do que Deus vai fazer no nosso meio. Enxergar com os olhos da fé. Porque Deus já colocou o milagre nas nossas mãos. Laurinho, fica de pé. Eu quero... Essa semana passada, Laurinho me chamou, semana passada ou retrasada, não lembro. Me chamou na sua casa, para nós orarmos juntos, por sonhos que Deus tinha dado para ele em relação ao louvor. E ele me apresentou um projeto, de um CD, de um monte de coisa que Deus quer fazer no louvor, uma ideia de sonhos lá. E quando ele começou a falar, contar para mim, cara, quando você estava falando para mim, o meu coração se acendeu. E eu creio que Deus vai usar um louvor aqui no nosso meio para impactar o Brasil com o que vai começar a nascer ali dentro do teu computador, ali naquele teclado na tua casa, meu irmão. E a gente vai fazer o primeiro CD. E o primeiro CD a gente vai entregar como primícia ao Senhor. A gente vai fazer um culto de celebração. Já fizemos o primeiro, vai ser o segundo, não, mas do teu ministério é o primeiro. E a gente vai colocar esses CDs em cima dessas mesas. E quem quiser comprar, a gente não vai cobrar nada. Você vem aqui, pega e dá a oferta do que você quer. Porque esse primeiro aqui vai ser dedicado ao Senhor para abençoar vidas. E Deus vai começar algo novo. Cada vez que nós tocarmos músicas aqui, pessoas serão curadas. O louvor será ministrado. Pessoas virão para ouvir o que está sendo tocado aqui. Porque eu enxergo potencial. Eu lembro um dia que eu convidei o Laurinho para ser líder do louvor. E ele ficou surpreso. E aí ele falou: pastor, eu preciso te contar algumas coisas da minha vida. E ele começou a falar: pastor, eu era um vaso quebrado. Laurinho estava arrebentado na vida dele. Eu preciso te contar, pastor, para saber se mesmo assim você quer que eu continue sendo líder. Eu falei: meu irmão, glória a Deus, porque é através de vasos consertados por Deus que a glória do Senhor vai transbordar em nosso meio. Deus consertou tua vida, meu irmão, e Ele vai te usar aqui. Eu vejo potencial em você, em nome de Jesus. Quero chamar aqui os supervisores. Todos os supervisores de célula, fiquem de pé onde vocês estão. Supervisores de célula. Isso. Supervisores de célula que estão aqui, venham aqui à frente. Isso, podem vir, pede licença e venham. Hoje nós vamos ter uma reunião de oração aqui. Vocês estão todos convocados a ficar. Das 10h30 à meia-noite. Eu vou terminar no horário, tá? Tem outros que devem estar no show do Arraiz, mas esses vieram para o culto. Amém, queridos? Alguns aqui lideram 2 células, 3 células, 5 células. Deus colocou vidas debaixo da autoridade do pastoreio de vocês. E hoje eu quero dizer que eu, na autoridade do nome de Jesus, vejo vocês como vasilhas de milagres. E eu enxergo cada um de vocês que aqui está. Alguns eu conheço a história, alguns de certa maneira participei até da conversão, do processo de salvação de alguns. E eu tenho muita alegria de ter vocês aqui como líderes na nossa igreja. E eu quero, em nome de Jesus, dizer que eu enxergo potencial na vida de vocês. Que debaixo de vocês terão 20, 50, 100 células. Isso é só o começo do que Deus vai fazer. Todo mês nós vamos nos reunir para orarmos juntos. E a gente vai gastar tempo na presença de Deus. E o Senhor vai nos visitar. E talvez você esteja olhando: o que Deus colocou na minha mão? Começa com o que você tem. Eu lembro quando eu estava questionando Deus: Senhor, estou terminando o seminário, qual que é o meu ministério? Ele falou: eu te dei uma célula, cuida dela.
E aquela célula se multiplicou, tinha 50 pessoas, Deus começou a fazer. Eu quero orar por vocês agora. Estenda suas mãos assim. Senhor, o Senhor já colocou vidas nas mãos desses meus irmãos para cuidar. Isso é tão sério, Deus. É tão sério. Mas eu quero pedir, na autoridade do nome de Jesus, que eles enxerguem as pessoas que estão debaixo da autoridade, do pastoreio deles com os olhos de fé. Alguns são vasos quebrados, Pai. Alguns são vasos desgastados por histórias da vida. Mas, Pai, eu quero pedir que eles possam enxergar como Ananias enxergou. Quando estava orando e o Senhor mandou ele ir lá orar por Saulo de Tarso, à rua direita, na casa de Simão, e ele dizia: esse é um perseguidor da igreja. Mas o Senhor falou a Ananias: este é para mim um vaso escolhido. Pai, em nome de Jesus, que eles possam enxergar potencial, e que pessoas que chegaram quebradas, com a vida arrebentada, possam se transformar em líderes de células, pastores de pessoas, e que debaixo da autoridade desses meus irmãos, possa haver uma multiplicação, Deus. Eu quero pedir pelo olho da unção, pela graça de Deus, e que eles experimentem o Teu poder na vida deles, Pai. Obrigado por esses irmãos que o Senhor levantou no nosso meio, homens e mulheres de Deus, potenciais de fé, que o Senhor quer usar. Multiplica, Deus, multiplica, Deus, multiplica o pastoreio na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês, queridos. Uma salva de palmas para esses queridos. O que Deus já colocou diante de você? O que já está na tua mão? Você quer ser uma vasilha de milagres? Começa com o que Deus colocou diante de você. Enxerga, em nome de Jesus. Hoje eu vou passar um pouco do horário, eu acho. Posso falar um pouquinho mais? Você está pronto para ouvir aí? Quem quer ser um vaso usado para fins especiais? Terceira lição. Presta atenção. Lembra que sem o óleo da unção, você é apenas uma vasilha vazia. Sem o óleo da unção, você é apenas uma vasilha vazia. E sabe, o que me chama a atenção na história deste homem de Deus, Eliseu, é porque ele entendia isso. Ele era alguém que perseguia a unção de Deus. E se você ler o capítulo 2 do livro de Reis, você vai ver como este homem persegue esta unção. Ele literalmente vai atrás de Elias. Ele sabe que Elias estava para ser arrebatado, para ser levado aos céus, e ele vai atrás de Elias. Elias vai para uma cidade e ele vai atrás. Elias vai para outra cidade e ele vai atrás. E Elias fala para ele: pode ficar, meu filho. Não, eu não te largo. E ele vai perseguindo, até que chega um momento onde este homem de Deus atravessa o rio, e ele pergunta para ele: o que você quer? Me fala. E Eliseu diz: eu quero a unção do Espírito de Deus que está sobre você, para começar o meu ministério. E aquele homem diz: eu não posso fazer isso por você, mas se aprover ao Senhor, quando eu for levado aos céus, você vai ver a carruagem de fogo vindo me buscar. Se você vir, a unção de Deus será sobre a sua vida. De repente a Bíblia diz que vem um redemoinho, e aquele homem é assunto aos céus, e os olhos espirituais de Eliseu são abertos, e ele vê as carruagens de fogo. E aí Elias vai e ele pega um manto, mas a unção de Elias já repousava sobre aquele homem de Deus. Ele pega o manto, toca no rio, e ele diz que o rio se abre. Sabe, queridos, sem a unção de Deus, somos apenas vasilhas vazias. A obra do Senhor é feita por fé, quando estamos cheios da unção e da graça de Deus. E sabe, muitas vezes a gente está correndo atrás de tantas coisas e a gente esquece que sem o óleo da unção, o que sobra? O que sobra? Ao ler a Bíblia, eu vejo ministérios tremendos de homens de Deus que perseguiam a unção, que queriam ser cheios do Espírito, que queriam ser vasos especiais.
Gosto da história de Josué. Moisés estava dentro da tenda e ele estava ali do lado. Por quê? Quando Moisés buscava Deus na tenda, vinha a nuvem de glória, Shekinah. E ele queria estar no meio da nuvem de glória. O homem de Deus estava buscando, mas ele estava lá perseguindo a unção. Eu gosto da história de Pedro, de João, dos discípulos. Jesus vai embora e eles ficam esperando em Jerusalém 50 dias, orando e clamando: Deus, nós precisamos ser revestidos pelo Teu Espírito, nós precisamos do Teu revestimento, nós precisamos. Depois de 50 dias, acontece o Pentecostes. Línguas de fogo começam a ser vistas por eles. Eles começam a falar em línguas, as pessoas que estão olhando acham que eles estão bêbados. E Pedro se levanta e começa a pregar com tamanha autoridade, que 3.000 pessoas se convertem naquele dia, porque aquele pescador iletrado, aquele vaso vazio com a unção de Deus, era ousado na fé. Depois eles são presos, e a Bíblia diz que os discípulos se reúnem no cenáculo para orar, e eles oram tanto, que Deus traz de volta João e Pedro, e quando eles chegam em oração, louvando a Deus, aquele lugar começa a tremer, e os sinais de Deus começam a se manifestar no meio da igreja, porque existia povo que perseguia a unção, vasos que entendiam que sem o óleo da unção não podiam fazer nada. Você quer que teu ministério cresça, que a tua célula cresça, quer ser usado por Deus? Deus quer derramar o óleo da unção sobre a tua vida em nome de Jesus. Persegue, busca, clama, e a partir daí que você vai ter experiência com Deus. Eu estava nessa reunião de pastores jovens da cidade, e a gente começou a conversar: o que você está fazendo na tua igreja? E eu achei engraçado um deles falando, porque a gente acabou conversando sobre vida devocional. E ele falou: pastor, às vezes a gente gasta tanto tempo nos ministérios falando sobre estratégia, sobre a luz, sobre a decoração, sobre o louvor, o jeito que a gente faz. Seria estranho, né, se eu ouvir a minha igreja cresceu. Por quê? Porque a iluminação do culto era legal. Porque, nossa, a gente tinha uma estratégia, contextualizamos o culto e atraímos os jovens. Será que é isso? Que estranho. Ele falou: eu creio que o ministério de cada um de nós vai crescer quando a gente entrar no quarto e o óleo da unção for derramado sobre nós. Esse ministério vai crescer. Não porque a gente apaga a luz no culto, ou porque o nosso culto é contextualizado, mas porque Deus está levantando líderes nesse lugar que sabe que sem o óleo da unção são apenas vasilhas quebradas. E à medida que buscarmos isso, Deus vai se manifestar entre nós. Sabe por que eu creio novamente? Porque aqui tem gente que quer sim ser usado para fins especiais. Persegue a unção, vai orar, pega o teu diário de oração, clama a presença de Deus, comece a buscar, e coisas novas do Senhor vão acontecer no nosso meio. Sim, eu creio em nome de Jesus. Última lição, eu vou terminar. Presta atenção aí. Você lê a história, você vai ver que o óleo não para de transbordar enquanto tinha vasilha vazia. E a última lição: eu creio que o derramar de Deus não vai cessar em nosso meio enquanto compartilharmos o que Deus tem dado com outros. Tem muita gente aqui que não tem experiências com Deus faz tempo, experiências de fé, não experimenta o derramar de Deus, não tem milagre para contar, não tem memorial de fé, não tem mais nada, porque se dispõe pouco. Meu irmão, você quer ser uma vasilha de milagres, usado para fins especiais? Compartilha o que Deus tem te dado. Compartilha, irmão, em nome de Jesus. Compartilha. E aí, conforme a gente vai deixando transbordar de Deus na nossa vida, tocar a vida de outros, o ciclo da bênção e do favor de Deus não se interrompe sobre nós. E Deus continua derramando. E Deus continua derramando. E Deus continua derramando. Você quer mais de Deus? Abre uma célula. Vai discipular alguém. Vai para a rua evangelizar. Abre um grupo de oração na tua escola, na tua faculdade. Você quer ter experiências com Deus? Comece a andar. Pastor, eu não estou preparado. Meu irmão, mete as caras. E aí você vai ver que a preparação vem do alto. É assim que acontece. Eu lembro que quando eu comecei a pregar, eu tinha tanto medo, porque eu não sabia. O Júlio sabe, a gente ia nos lugares, eu tinha 3 mensagens. Quando pediam para pregar mais do que isso, eu ficava desesperado.
Eu lembro de um congresso que eu tinha que pregar 7 vezes, meu Deus do céu. Os 3 primeiros foram maravilha, no 4 em diante foi só glória. Mas sabe o que eu fazia? Como eu não sabia, eu às vezes pegava as chaves dos lugares de culto, e eu ficava de madrugada, várias vezes fiz isso, quando eu fui pregar em congressos fora. Eu pedia a chave do lugar do culto. Quando todo mundo estava dormindo no acampamento, eu ia no lugar, e só tinham cadeiras vazias. E eu olhava para aquelas cadeiras vazias, e eu começava a pregar para as cadeiras vazias. E sabe, com os olhos da fé eu enxergava aquelas pessoas sendo tocadas. Não tinha ninguém, mas eu enxergava. O cara chorando ali no canto, o outro atendendo o apelo. Eu enxergava e eu ia pregando empolgado. Se você me visse era doideira, né? Mas eu estava ali empolgado. Eu enxergava o apelo, as pessoas vindo, corredores lotados. E eu ficava várias madrugadas pregando sozinhos para cadeiras vazias. Mas no outro dia, quando as pessoas chegavam, eu começava a pregar, e parecia que aquilo que eu tinha semeado de madrugada começava a acontecer. E quantas vezes eu vi aqueles jovens chegando quebrantados, gente sendo salva, gente sendo liberta, porque comecei pregando para cadeiras vazias. Eu não era preparado, até hoje eu não acho que eu sou, mas eu continuo pregando. Mas o óleo da unção não vai cessar enquanto eu continuar ministrando a palavra de Deus. Tem uma cadeira vazia do teu lado? Enxerga com os olhos da fé. Eu estou pregando para essas cadeiras hoje aqui. Estou vendo o teu irmão, o teu amigo, o teu tio, o teu filho, num culto aqui nos jovens, com os braços erguidos no louvor. E ele vai estar sentado, eu ministrando a palavra, ele vai entregar a vida para Jesus. Ele vai vir aqui na frente, vai se ajoelhar. Eu posso ver com os olhos da fé o que Deus vai fazer. Eu posso ver você se levantando no teu lugar. É a unção de Deus não cessando. Gente aqui que vai usar sua profissão para Deus intervir. Gente aqui que sonha os sonhos de Deus, que pega o que tem nas mãos e fala: eu sou uma vasilha vazia, Deus, eu preciso da tua unção. Persegue isso, e coisas tremendas do Senhor vão acontecer no nosso meio. Você pode chegar comigo o potencial deste lugar. Isso é uma catedral. As pessoas entram aqui e vejam esses vitrais. Eu trouxe um pastor aqui, ele ficou pasmo com a luz que entra, coisa linda de dia. Eu gosto que o culto de jovens é numa catedral, né? E é moderno, é diferente. Olha quantos lugares. Esse é o maior auditório do sul do Brasil. Tem 4.091 lugares aqui. Esse lugar vai estar cheio de jovens, vai fazer fila. Se você se levantar e perseguir a unção de Deus. E sabe como essa história termina? Eu acho tremendo. Porque eles voltam com o profeta: aconteceu um milagre. Ele diz: vende e vai sobrar. Vão pagar as dívidas e vai sobrar. Sabe por quê? As medidas de Deus são sempre maiores do que as nossas. A porção do Senhor é recalcada, sacudida e abundante. Gosto que meu pai fala do saco de pipoca, né? Da medida recalcada. Ele pegava o saquinho de pipoca. Isso é ilustração de gordo, mas tudo bem. Aí no carrinho lá de pipoca, o cara enchia, aí ficava transbordando, ele batia com aquele... Quem é mais velho comia pipoca assim no centro, né? Batia com aquela parte do fundo assim, punha mais no chorinho da pipoca. A medida de Deus é assim, sempre tem um chorinho. Deus vai fazer mais, Deus vai fazer mais, Deus vai fazer mais. Eu quero ser uma vasilha de milagres. Eu quero participar do mover de Deus. Hoje eu desafiei. Aniversário da minha mãe, estava lá. A irmã, esposa do Flávio Augusto, que é dono do Orlando City, time de futebol que o Kaká joga. E dá o WhatsApp. Aí a mulher estava lá, a gente começou a conversar crente. Eu falei para ela: ó, quero que você vá lá na igreja, vamos pregar aqui. Eu quero fazer um culto na Baixada. Vocês não querem usar a influência esse tempo para convidar o Kaká, já dar um testemunho, já faz. Falando uma mulher, ela se empolgou, deu o telefone dela para mim. Não sei o que Deus vai fazer, mas eu estou enxergando aquele estádio cheio lá, meu irmão, a gente fazendo ola para Jesus. Mas esse é um fervo, meu irmão. Eu creio, eu vou continuar crendo que Deus tem para nós.
Você quer ser uma vasilha de milagres? Deus me pegou hoje assim, na semana deu no meio. Filho, eu tinha dado umas rateadas na oração quando Deus me deu aquele texto que eu li lá. Numa casa grande existem vasos, não apenas de ouro e de prata, mas de barro e de madeira. Uns usados para fins especiais e outros para todos os dias. Se purifiquem para que sejam usados para fins especiais. Deus falou para mim: você quer ser usado para fins especiais? Para de ficar pedindo perdão porque não ora, filho. Para de cair nos mesmos pecados. Se purifica. Eu tenho mais para você. Você quer ser usado assim? Você quer ser um vaso? Vai para o céu. Tem muita gente que se contenta com o céu, né? Tem uns que vão chegar meio chamuscado lá em cima. A roupa pegou fogo assim, ele, opa, escapei do inferno. Tem cara que está passando aqui rente assim. Se der uma bobeada, o capeta te leva embora, irmão. Você quer ser vaso de madeira e de barro? É isso que você quer? Eu não me contento do céu, glória a Deus. Eu quero ser um vaso para fins especiais. Eu quero ser vaso de honra, receptáculo da unção. Eu quero orar por você hoje. Tem ceia. Jesus, eu esqueci da ceia. Aleluia. Não vou pedir para você vir à frente. Então você que quer ser vasilha de milagres, onde você está? Fica de pé no teu lugar. Quero pedir para os líderes já virem aqui à frente, já pegarem a ceia para a gente distribuir. Eu quero orar por você. Quantos querem ser vasilha de milagre aqui? Amém? Você crê? Deus tem mais. Amém. Quero orar por você. Faça assim com as suas mãos, aonde você está. O louvor vai tocar e eu quero orar pela sua vida. Primeira pergunta que você vai fazer para si mesmo é: quais são os teus referenciais? Tem gente perto de você que te influencia por bem? Segunda pergunta que Deus está te fazendo hoje: o que você tem nas mãos? Olha para elas. Deus já te deu talentos, Deus já te deu dons, Deus já colocou a matéria-prima do milagre nas suas mãos. Pede para Ele te revelar o que é. Deus, o que o Senhor quer usar? O que o Senhor quer usar? O que o Senhor quer usar? Talvez o Espírito Santo, Deus mostrou para você hoje que você é uma vasilha vazia. Ele está dizendo para você: eu quero te encher com o óleo da minha unção. E você quer fazer um compromisso com o Senhor? Faça agora. Deus, eu quero perseguir a tua unção. Eu quero o que o Senhor tem para a minha vida. Talvez o Espírito de Deus falou ao teu coração hoje e disse: eu quero transbordar através de você. Mas para isso, compartilha com aqueles que estão vazios. E Deus está te chamando hoje para servir. Talvez Ele falou: abre uma célula, começa a discipular alguém, começa um grupo de oração. Eu não sei o que Deus está ministrando, mas existem vasilhas de milagres nesse lugar. Chega com os olhos da fé. Deus quer te usar, Deus quer transbordar através de você. Deixa eu orar. Pai querido, eu quero colocar a vida dos meus irmãos diante do Senhor. Eu quero pedir: faz da minha vida, das nossas vidas, vasilhas de milagres, receptáculos da unção e da graça de Deus. Eu quero pedir que haja um transbordar do Senhor no nosso meio, e que um despertamento de fé, de oração, de salvação comece com gente que sonha. Deus, não tem mal nenhum em sonhar. Quero pedir: coloque sonhos de fé no coração dos meus irmãos, uma motivação por algo maior que faz a gente acordar de madrugada ou acordar mais cedo para buscar a face de Deus. Coloca motivações de fé no coração dos meus irmãos, sonhos do Senhor, que a nossa geração não passe em branco, que a gente veja com os nossos olhos a visitação e o milagre de Deus. Pai, existem vasilhas quebradas aqui. Muitos estão com as mãos assim, estão machucados, angustiados, feridos.
Eles não acham que são capazes de nada, e quanto mais o óleo da unção pode fluir através deles. Mostra para eles. O Senhor usou Paulo, Saulo, perseguidor da igreja, tornou ele um vaso escolhido. Usa esses irmãos, restaura, Deus, faz eles crerem, tira a venda dos olhos e que eles enxerguem os teus propósitos para a vida deles. Faz assim, Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Há conserto sim para esta geração corrompida. Há conserto sim para esse mundo decaído. Há conserto para a minha vida, para a sua vida. Há conserto em Jesus.